O telegrama chegou à princesa Isabel numa manhã de fevereiro de 1930, trazido por um mensageiro que cavalgara 18 horas sem parar desde a capital. José Pereira Lima, 62 anos, coronel e senhor absoluto daquelas terras havia 3 décadas, leu o papel 3 vezes antes de amassá-lo lentamente entre os dedos calejados. O presidente estadual João Pessoa havia nomeado Joaquim Dantas, 38 anos, como novo delegado fiscal da região, com poderes para revisar todos os contratos de arrendamento de terras e coleta de impostos. Para um homem que cobrava pessoalmente cada réis devido em seu território, que decidia quem podia vender algodão nas feiras e quem recebia crédito para plantar, aquilo era mais que uma afronta administrativa. Era uma declaração de guerra. A rivalidade entre os Pereira Lima e os Dantas vinha fermentando havia 17 anos, desde que Antônio Dantas, pai de Joaquim, havia recusado vender 3.000 hectares de terra na Serra do Teixeira para José Pereira, alegando que o preço oferecido era um insulto. José Pereira pagara o insulto com juros. 3 meses depois, 427 cabeças de gado de Antônio Dantas apareceram mortas, as línguas arrancadas e empilhadas na porta da fazenda como um aviso silencioso. Antônio nunca pôde provar a autoria, mas todos no sertão sabiam que quando José Pereira era contrariado, o gado do opositor não sobrevivia para ver a próxima feira. Joaquim Dantas chegou à Princesa Isabel em 3 de março de 1930, acompanhado de 12 soldados da Força Pública Estadual e um secretário chamado Ernesto Cavalcante, homem franzino de óculos redondos que carregava uma pasta de couro cheia de decretos e portarias. Instalaram-se no único hotel da cidade, um sobrado de 2 andares que José Pereira havia construído para hospedar compradores de algodão. O coronel deixou que se acomodassem por 3 dias, observando cada movimento da janela de seu casarão na praça principal, contando quantas vezes Joaquim saía, com quem falava, quanto tempo demorava em cada visita. Na manhã do 4º dia, Joaquim Dantas cometeu o erro fatal. Entrou na fazenda Bom Jesus, propriedade que José Pereira havia tomado de um devedor havia 6 anos, e começou a medir as terras com uma corrente de agrimensor, acompanhado do escrivão que anotava cada braça numa caderneta preta. Zé Pretinho, capataz de José Pereira, homem de 1,90 m de altura e mãos que podiam estrangular um boi, apareceu com 6 jagunços armados com rifles Winchester 44. A conversa durou exatos 3 minutos. Joaquim insistiu que tinha autoridade do governo estadual. Zé Pretinho cuspiu no chão a 2 palmos dos sapatos engraxados do delegado e disse: "Aqui quem governa é o coronel José Pereira. O doutor tem até o pôr do sol para deixar Princesa Isabel com seus papéis e seus soldadinhos, ou vai sair num caixão de cedro." Joaquim Dantas não saiu. Em vez disso, telegrafou para João Pessoa relatando a ameaça e pedindo reforços. A resposta veio rápida. 40 soldados adicionais estavam a caminho, com ordens de estabelecer a autoridade do Estado na região, usando força se necessário. José Pereira interceptou o telegrama através de seu operador no posto dos Correios, Firmino Gomes, que devia ao coronel a vida do filho, salvo de uma acusação de roubo 2 anos antes. Naquela mesma noite, José Pereira convocou uma reunião em seu casarão. Compareceram 23 chefes políticos locais, cada um comandando entre 20 e 100 homens armados em suas propriedades. A reunião durou até o amanhecer, regada a cachaça da boa e permeada pelo cheiro de charutos paraguaios. Quando o sol nasceu em 8 de março de 1930, Princesa Isabel acordou transformada. Uma bandeira havia sido hasteada na praça principal. Fundo verde com uma estrela dourada no centro e as palavras "Estado Livre de Princesa", bordadas em vermelho. José Pereira havia declarado independência. Não era apenas um gesto simbólico. Durante a madrugada, seus homens haviam cavado trincheiras em todas as estradas de acesso à cidade, posicionado atiradores nos telhados, transformado o casarão do coronel numa fortaleza com sacos de areia nas janelas e um canhão Krupp de 1894, relíquia da Guerra de Canudos, apontado para a rua principal. O Manifesto de Independência, redigido pelo bacharel Teodoro Lins, 55 anos, advogado provisionado que devia sua carreira a José Pereira,
Era uma obra-prima de retórica sertaneja misturada com um juridiquês mal digerido. Declarava que o povo livre de Princesa Isabel, cansado dos desmandos e tiranias do governo estadual, que taxa nosso suor sem dar retorno, que manda forasteiros para governar quem sempre se governou sozinho, declara sua independência e soberania, criando o estado de Princesa, território livre onde o homem do sertão pode viver segundo suas leis e costumes ancestrais. O documento foi lido em praça pública pelo próprio José Pereira, vestido com seu melhor terno de linho branco, uma faixa verde e dourada atravessada no peito onde se lia Presidente do Estado de Princesa. Joaquim Dantas e seus soldados foram cercados no hotel antes que pudessem reagir. José Pereira ofereceu-lhes salvo-conduto para deixar a cidade, mas apenas se saíssem desarmados e a pé. Joaquim recusou. Durante 3 dias, ficaram sitiados no hotel, sem comida nem água, até que o secretário Ernesto Cavalcante, desesperado de sede, tentou fugir pela janela dos fundos. Foi abatido por Manuel Cabeleira, atirador de elite de José Pereira, com um único tiro que atravessou seu crânio a 200 metros de distância. O corpo ficou 3 dias apodrecendo ao sol, os urubus arrancando pedaços enquanto Joaquim implorava pela janela para que permitissem o enterro. José Pereira só autorizou quando o cheiro começou a incomodar sua esposa, Dona Marieta, mulher de 49 anos que apoiava o marido, mas tinha limites para o que considerava aceitável numa guerra entre cristãos. A notícia da independência de Princesa chegou a João Pessoa em 12 de março, junto com o relato do cerco ao hotel. O presidente estadual, homem de 52 anos, conhecido por seu temperamento explosivo e sua recusa em negociar com coronéis, socou a mesa com tanta força que quebrou 2 dedos da mão direita. Convocou imediatamente o comandante da Força Pública, Major Elisário Sobreira, veterano de 47 anos que havia lutado na Guerra do Contestado. As ordens eram claras: mobilizar 500 homens, 2 metralhadoras Hotchkiss e 3 morteiros, e retomar Princesa Isabel a qualquer custo. "Quero a cabeça de José Pereira numa bandeja", teria dito João Pessoa, embora seus assessores depois negassem que ele tivesse usado essas palavras exatas. O Exército de Princesa, como José Pereira pomposamente batizou suas forças, contava com aproximadamente 800 homens, entre jagunços profissionais, vaqueiros armados, pequenos proprietários que deviam favores ao coronel e aventureiros atraídos pela promessa de saque. O armamento era heterogêneo. Rifles Winchester e Mauser roubados ou comprados no mercado negro, revólveres Smith & Wesson contrabandeados do Paraguai, bacamartes antigos que mais serviam para assustar do que para matar, e até mesmo 3 canhões improvisados feitos com canos de esgoto reforçados com arame farpado, batizados de Trovão, Relâmpago e O Vingança. A primeira batalha ocorreu em 18 de março, na Serra do Cariri, a 12 quilômetros de Princesa Isabel. A coluna do Major Sobreira foi emboscada numa garganta estreita por 200 homens de José Pereira, comandados por seu filho mais velho, Augusto Pereira Lima, 34 anos, conhecido como Gato, pela habilidade de aparecer e desaparecer sem fazer ruído. O tiroteio durou 6 horas. Os soldados estaduais, treinados para combate convencional, foram dizimados pelos atiradores escondidos entre as pedras. 43 mortos, 67 feridos. Os homens de Gato perderam apenas 11. Entre os mortos estaduais estava o tenente Marcos Vieira, 26 anos, recém-casado, cuja viúva receberia a notícia em João Pessoa, junto com o anel de casamento e uma orelha cortada, enviados por José Pereira como lembrança do estado de Princesa. A derrota na Serra do Cariri transformou o conflito. João Pessoa mobilizou mais 800 homens, requisitou armas do Exército Federal e ofereceu anistia e recompensa para qualquer jagunço que desertasse de José Pereira. Poucos aceitaram. A lealdade no sertão não se comprava apenas com dinheiro, se construía com gerações de favores, compadrios e medos. Quem traísse José Pereira sabia que não teria onde se esconder no sertão paraibano. A família seria marcada por 3 gerações. Os filhos cresceriam ouvindo que o pai era um covarde vendido. As filhas não arranjariam casamento com um homem de respeito.
Em Princesa Isabel, a vida sob o Estado Independente seguia uma rotina surreal. José Pereira mandou cunhar uma moeda própria, o Cruzeiro Princesense, que valia o que o coronel decidisse naquele dia. Instituiu um hino, composto pelo professor Adamastor Correia, que as crianças eram obrigadas a cantar toda manhã na escola. Princesa livre e altaneira, não se curva ao tirano, com José Pereira na dianteira, derrota o plano republicano. Criou até mesmo um jornal, o Libertador, impresso numa prensa manual que havia confiscado de um devedor, onde se publicavam decretos absurdos como a proibição de usar sapatos vermelhos, cor associada aos partidários de João Pessoa, ou a obrigatoriedade de todos os homens adultos possuírem uma arma de fogo para a defesa da pátria princesense. O cerco à Princesa Isabel começou em 2 de abril de 1930. O Major Sobreira, reforçado e sedento por vingança, estabeleceu um perímetro de 15 quilômetros ao redor da cidade, cortando todas as rotas de abastecimento. A estratégia era simples: fome e sede quebrariam a resistência mais rápido que balas. José Pereira havia estocado alimentos para 3 meses, mas não contava com o bloqueio total dos poços e nascentes externas à cidade. Com 4.000 habitantes para alimentar e dar de beber, além dos 800 combatentes, os suprimentos começaram a rarear na segunda semana. Foi então que ocorreu o episódio que entraria para o folclore local como a Carga dos Desesperados. Em 14 de abril, domingo de Páscoa, 127 jagunços liderados por Zé Pretinho tentaram furar o cerco para buscar água no rio Piancó, a 8 quilômetros da cidade. Cavalgaram ao amanhecer, gritando vivas a José Pereira e disparando a esmo. As metralhadoras Hotchkiss do governo ceifaram 89 deles em menos de 10 minutos. Os corpos ficaram empilhados na estrada, alguns ainda agarrados aos cantis vazios que haviam levado para encher. Zé Pretinho sobreviveu com 7 balas no corpo, arrastou-se por 2 quilômetros de volta à princesa e morreu nos braços de José Pereira, murmurando: "Coronel, a sede é pior que as balas." A situação dentro de Princesa Isabel deteriorava rapidamente. As crianças choravam de sede, os velhos começavam a morrer de desidratação. O gado que não havia sido abatido para alimentar a população agonizava nos currais. Dona Marieta implorou ao marido que se rendesse, mas José Pereira respondeu: "Prefiro ver princesa em cinzas do que ajoelhada." Mandou cavar poços no centro da cidade, mas o lençol freático estava fundo demais. A 30 metros de profundidade, encontraram apenas pedra sólida. Os homens que cavavam desmaiavam de exaustão e sede. Um deles, Severino Cego, apesar do nome enxergava perfeitamente, morreu dentro do poço gritando que via água, mas era apenas delírio. Em 23 de abril, começou o bombardeio. Os morteiros do governo disparavam dia e noite sobre Princesa Isabel. As granadas improvisadas causavam mais terror que destruição, mas o efeito psicológico era devastador. Maria das Dores Pereira, 16 anos, sobrinha de José Pereira, foi atingida por estilhaços enquanto rezava na igreja. Perdeu o braço esquerdo e parte do rosto. Sobreviveu, mas nunca mais saiu de casa, passando os próximos 50 anos de vida escondida atrás de um véu negro. O padre Josué Monteiro, 71 anos, que havia batizado José Pereira e agora benzia suas armas, foi encontrado morto no confessionário, o coração parado pelo terror de uma granada que explodiu no telhado da igreja, mas não o feriu fisicamente. A deserção começou na 3ª semana de cerco. Primeiro foram os homens com famílias, que não aguentavam ver os filhos implorando por água. Saíam à noite, rastejando pelas trincheiras, preferindo arriscar as balas do governo à morte certa pela sede. José Pereira mandou fuzilar os primeiros desertores capturados, mas percebeu que isso só acelerava as fugas, mudou de tática. As famílias dos desertores seriam expulsas de Princesa, marcadas como traidoras. Isso funcionou por alguns dias, até que as próprias famílias começaram a fugir juntas, clãs inteiros abandonando a cidade sob o manto da escuridão. Joaquim Dantas, ainda preso no hotel, mas agora com acesso a água e comida racionadas, tentou negociar um acordo.
escreveu uma carta a José Pereira propondo que ambos deixassem a cidade, permitindo que uma autoridade neutra assumisse o controle até que a situação se resolvesse em instâncias superiores. José Pereira respondeu mandando a orelha esquerda de um soldado estadual capturado, embrulhada na própria carta de Joaquim. A mensagem era clara: não haveria negociação. O estado de Princesa criou sua própria liturgia macabra. Toda manhã, José Pereira subia numa tribuna improvisada na praça e fazia um discurso inflamado, denunciando os vampiros da capital e prometendo que Princesa resistiria até o último homem, a última bala, o último suspiro. Os poucos habitantes que ainda tinham força para ficar de pé eram obrigados a comparecer, aplaudindo freneticamente enquanto desmaiavam de fraqueza. Certa vez, um comerciante chamado Isaac Goldenberg, judeu polonês que havia chegado à Princesa para vender tecidos e ficara preso no cerco, ousou perguntar quando a loucura terminaria. Foi amarrado no pelourinho improvisado e chicoteado até perder a consciência, não por ser judeu, mas por questionar a Revolução Princesense. Em 2 de maio, a água acabou completamente. Os últimos barris foram reservados para José Pereira e seu Estado-Maior. A população começou a beber a própria urina. Alguns tentaram sangrar o gado moribundo para beber o sangue. Casos de loucura se multiplicavam. Mulheres corriam nuas pelas ruas gritando que eram sereias e podiam fazer chover. Homens cavavam buracos no chão com as próprias mãos até os dedos sangrarem, convencidos de que havia rios subterrâneos. As crianças paravam de chorar, sinal terrível de que a desidratação havia atingido níveis críticos. Foi quando ocorreu o que os sobreviventes chamariam de milagre maldito. Na madrugada de 3 de maio, começou a chover. Uma chuva torrencial, fora de época, que durou 3 horas. A população saiu às ruas de boca aberta, tentando captar cada gota. Encheram panelas, baldes, até sapatos com água da chuva. José Pereira viu nisso um sinal divino de que sua causa era justa, mandou tocar os sinos da igreja e declarou feriado no estado de Princesa. Mas a chuva trouxe também desgraça. A água parada criou poças que se tornaram criadouros de mosquitos. Em uma semana, uma epidemia de febre amarela começou a dizimar a população já enfraquecida. O major Sobreira aproveitou o caos da epidemia para apertar o cerco. Moveu suas tropas para apenas 3 quilômetros do centro de Princesa, ao alcance de tiro direto. O bombardeio se intensificou. Agora não eram apenas morteiros, mas também tiros de canhão 76 mm emprestados do Exército Federal. O casarão de José Pereira foi atingido diretamente. O escritório onde ele guardava seus títulos de propriedade, contratos e a árvore genealógica da família. Documento que traçava a linhagem dos Pereira Lima até os primeiros colonizadores do sertão foi consumido pelas chamas. José Pereira tentou entrar no prédio em chamas para salvar os papéis, mas foi contido por seus homens. Assistiu de joelhos enquanto 3 gerações de história viravam cinzas. Em 10 de maio, Augusto Gato Pereira foi morto durante uma tentativa desesperada de emboscar uma patrulha do governo. Uma bala perdida, disparada por um soldado de 17 anos que mal sabia segurar o rifle, atravessou seu pescoço. Morreu afogado no próprio sangue, tentando dizer algo que ninguém conseguiu entender. Seu corpo foi trazido para a Princesa amarrado num cavalo, a cabeça balançando a cada passo do animal. José Pereira recebeu o corpo do filho sem demonstrar emoção, mas naquela noite foi ouvido gritando no quarto. Sons animalescos de dor que fizeram até os jagunços mais duros se benzerem. A morte de Gato quebrou algo em José Pereira. No dia seguinte, convocou seus comandantes remanescentes. Dos 23 chefes locais que haviam apoiado a independência, apenas 8 ainda estavam vivos e em Princesa. Os outros haviam morrido, fugido ou se rendido. José Pereira anunciou que lutariam até o fim, mas liberava quem quisesse partir. Nenhum seria considerado traidor. Foi um momento de silêncio constrangedor. Então, um por um, os homens começaram a sair da sala. No final,
Apenas Tenório Cavalcante, primo de José Pereira, e mais 43 jagunços decidiram ficar. Em 15 de maio, o Major Sobreira enviou um ultimato final: rendição incondicional em 24 horas ou ataque total. José Pereira respondeu hasteando a bandeira de Princesa ainda mais alto e mandando os últimos cartuchos de dinamite explodirem numa demonstração patética de resistência. Mas, naquela noite, Dona Marieta fez algo impensável. Colocou sonífero na cachaça do marido, esperou que ele adormecesse e então abriu os portões da cidade para as tropas do governo. "Chega de morte!" disse ao Major Sobreira quando ele entrou. "Façam o que quiserem com ele, mas parem de matar." José Pereira acordou com o cano de um rifle encostado em sua têmpora. Estava cercado por soldados estaduais em seu próprio quarto. O Major Sobreira, ainda mancando de um ferimento na perna sofrido na Serra do Cariri, aproximou-se e disse: "Acabou, coronel. O estado de Princesa não existe mais." José Pereira cuspiu no chão e respondeu: "Existiu por 68 dias. Mais do que muitos governos dessa república de merda. Foi algemado e levado para fora, passando pelos corpos de seus últimos defensores, mortos enquanto dormiam ou tentavam resistir. Tenório Cavalcante havia sido decapitado, sua cabeça fincada numa estaca no centro da praça onde antes tremulava a bandeira de Princesa. O saldo final da Guerra de Princesa foi devastador. 437 mortos confirmados, mais de 800 feridos, prejuízos econômicos incalculáveis. Famílias inteiras destruídas, fazendas abandonadas, o comércio de algodão paralisado por meses. Princesa Isabel levaria uma década para se recuperar parcialmente. Muitos habitantes jamais voltaram, preferindo recomeçar a vida em outros estados, a viver com as memórias daqueles 68 dias de loucura. As marcas de bala nas paredes, as trincheiras abandonadas, os esqueletos de gado nos campos, tudo servia como lembrete do preço da rebelião. José Pereira foi levado para João Pessoa, onde seria julgado por traição. Mas o destino tinha outras ironias guardadas. Em 26 de julho de 1930, enquanto José Pereira aguardava julgamento numa cela em Recife, para onde havia sido transferido por segurança, João Pessoa foi assassinado por João Dantas, primo de Joaquim, numa confeitaria no centro da cidade. O crime, oficialmente passional, mas com evidentes motivações políticas, seria o estopim para a Revolução de 1930. Getúlio Vargas usaria o assassinato como pretexto para marchar sobre o Rio de Janeiro. "Façamos a revolução antes que o povo a faça", diria, sem saber que no sertão da Paraíba o povo já havia tentado fazer a sua. Com a vitória da Revolução de 1930 e a ascensão de Vargas, José Pereira foi libertado. O novo governo precisava do apoio dos coronéis do interior, mesmo os rebeldes, para consolidar o poder. José Pereira voltou à Princesa Isabel em dezembro de 1930, recebido com uma mistura de medo e respeito pela população sobrevivente. Retomou suas fazendas, seus negócios, sua posição de mando. Mas algo havia mudado. O homem que declarara a independência estava quebrado por dentro. Passava horas sentado na varanda, olhando para o horizonte, murmurando conversas com o filho morto. Joaquim Dantas nunca mais voltou à Princesa Isabel. Foi transferido para um cargo burocrático em João Pessoa, onde viveu o resto de seus dias assombrado pelas memórias do cerco no hotel, o corpo de Ernesto Cavalcante, apodrecendo ao sol, os gritos de sede das crianças. Desenvolveu uma fobia de lugares fechados e uma compulsão por estocar água, mantendo dezenas de barris cheios em sua casa, mesmo vivendo numa cidade com abastecimento regular. Morreu em 1943 de cirrose hepática, tendo substituído a água que tanto faltara em Princesa pela cachaça que sobrava na capital. O estado de Princesa virou lenda, depois folclore, depois nota de rodapé em livros de história regional. Os documentos oficiais minimizaram o episódio, tratando-o como distúrbio localizado ou com manifestação de banditismo. Mas no sertão, a memória é mais resistente que a história oficial.
Os velhos ainda contavam décadas depois sobre os 68 dias em que Princesa Isabel foi um país independente, com moeda, hino e bandeira próprios. Contavam sobre a sede que enlouquecia, sobre a chuva que veio tarde demais, sobre o coronel que preferiu ver o filho morto a se curvar ao governo. Em 1950, um jornalista de São Paulo visitou Princesa Isabel para fazer uma reportagem sobre os 20 anos da guerra. Encontrou José Pereira, então com 82 anos, ainda vivo, mas senil, cuidado por uma neta que mal conhecera o avô antes de sua mente se partir. O velho coronel não reconhecia ninguém, mas toda manhã se vestia com seu melhor terno, colocava a faixa verde e dourada no peito e subia numa cadeira na varanda para fazer discursos inflamados para uma plateia imaginária. "Princesa livre!" gritava, erguendo o punho trêmulo. "E nem que seja por 68 dias, mas livre!" A neta o deixava falar até se cansar, então o levava de volta para a cama, onde ele adormecia murmurando o hino que nunca mais seria cantado. José Pereira morreu em 3 de março de 1951, exatos 21 anos depois de declarar a independência de Princesa. Suas últimas palavras, segundo a neta que o assistia, foram: "Ainda temos munição?" Foi enterrado no cemitério de Princesa Isabel, numa cova simples, sem o pomposo mausoléu que havia planejado construir nos tempos de glória. Anos depois, alguém colocou uma placa anônima em seu túmulo. "Aqui jaz o último presidente de um país que existiu." A fazenda Bom Jesus, onde tudo começou com a mediação de Joaquim Dantas, foi abandonada após a guerra. Os moradores locais diziam que era amaldiçoada, que à noite se ouviam tiros e gritos de homens em agonia. Em 1960, um fazendeiro de São Paulo comprou a propriedade por preço irrisório, pretendendo transformá-la em pasto para gado. Quando os trabalhadores começaram a demolir a casa principal, encontraram 17 esqueletos enterrados sob o piso, alguns com balas ainda alojadas nos ossos. Nunca se descobriu se eram soldados do governo ou jagunços de José Pereira. O fazendeiro desistiu do negócio. A casa foi deixada em ruínas, tomada pelo mato e habitada apenas por corujas e morcegos. Os descendentes das famílias envolvidas na guerra tomaram rumos diversos. Os filhos sobreviventes de José Pereira mudaram-se para o sul, envergonhados ou orgulhosos demais para permanecer em Princesa. Um neto se tornou deputado federal pelo Paraná, outro virou bispo no Rio Grande do Sul, como se tentassem espiar ou esquecer os 68 dias de loucura do avô. Os Dantas permaneceram na Paraíba, mas evitavam Princesa Isabel como se a cidade fosse um cemitério vivo de más memórias. Quando membros das duas famílias se encontravam por acaso em João Pessoa ou Recife, fingiam não se reconhecer, o peso da história tornando impossível tanto a reconciliação quanto a renovação do conflito. Em 1980, o cinquentenário da Guerra de Princesa passou quase despercebido. A prefeitura organizou uma pequena exposição com fotografias desbotadas e alguns artefatos. Uma bandeira esfarrapada do estado de Princesa encontrada num baú, moedas cunhadas por José Pereira que ninguém mais aceitava nem como curiosidade, um exemplar amarelado de O Libertador com seus decretos absurdos. Compareceram 37 pessoas, a maioria parentes distantes dos mortos ou curiosos mórbidos. O prefeito fez um discurso protocolar sobre superar as divisões do passado, mas foi interrompido por uma velha de 87 anos, Maria das Dores Pereira, a mesma que perdera o braço no bombardeio, que gritou do fundo do salão: "Vocês não sabem de nada, não sabem o que foi a sede, o medo, o orgulho de ser livre mesmo que por pouco tempo." Foi retirada do recinto chorando, o véu negro que sempre usava manchado de lágrimas. O último sobrevivente direto da guerra morreu em 1993. Era Antônio Tonho Ferreira, que tinha 14 anos quando serviu como mensageiro de José Pereira. Aos 77 anos, cego e praticamente surdo, ainda conseguia recitar de memória o hino do estado de Princesa e descrever com precisão assustadora o som das metralhadoras Hotchkiss, como 1000 cobras cascavéis chocalhando ao mesmo tempo. Em seu leito de morte, delirava que ainda estava correndo entre as trincheiras,
levando ordens do coronel, desviando das balas, a boca seca de sede. Morreu pedindo água, mesmo com um copo cheio ao lado da cama. Hoje, Princesa Isabel é uma cidade comum do sertão paraibano. Tem shopping center, lan houses, antenas de celular. Os jovens usam Facebook e Instagram, estudam para o Enem, sonham com empregos em João Pessoa ou São Paulo. Poucos conhecem os detalhes da guerra que seus bisavós travaram. Quando perguntados sobre o estado de Princesa, dão de ombros ou confundem com alguma lenda do tempo do cangaço. Mas ainda existem sinais, para quem sabe procurar. Marcas de bala nas paredes centenárias da igreja. Uma trincheira soterrada que aparece quando chove forte. O canhão Krupp, enferrujado, usado como decoração na praça, que as crianças escalam sem saber quantos homens ele matou. E existe o silêncio. Todo ano, em 3 de março, alguns velhos se reúnem no bar do Zé Pequeno, descendente distante de um dos jagunços de José Pereira. Bebem cachaça em silêncio, olhando para o nada, lembrando ou imaginando lembrar. Às vezes alguém murmura 68 dias e os outros acenam com a cabeça. Não é comemoração nem lamento, é apenas reconhecimento de que algo aconteceu ali, algo grande e terrível e absurdo, que o Brasil oficial preferiu esquecer, mas que o sertão guarda em suas pedras, em sua poeira, em seus silêncios. A última tentativa de resgatar a memória da Guerra de Princesa aconteceu em 2010, quando um professor de História da Universidade Federal da Paraíba propôs transformar o casarão bombardeado de José Pereira num museu. O projeto foi engavetado após pressão de políticos locais, alguns descendentes distantes das famílias envolvidas, que alegaram que remexer o passado poderia reabrir feridas. O casarão continua em ruínas, propriedade em disputa judicial há décadas, habitado por morcegos e pela vegetação que cresce entre os escombros. Às vezes, adolescentes entram para fumar maconha ou fazer sexo, ignorando que pisam onde José Pereira declarou independência, onde Gato morreu nos braços do pai, onde Dona Marieta traiu o marido para acabar com a matança. O sertão tem dessas ironias cruéis. A Guerra de Princesa, que pretendia preservar o poder dos coronéis, acabou sendo seu canto de cisne. Depois de 1930, com Vargas no poder e o Estado se fortalecendo, o coronelismo de rifle e facão começou seu lento declínio, substituído por formas mais sutis de dominação. José Pereira foi um dos últimos a tentar resistir pela força bruta e seu fracasso serviu de lição para outros coronéis: adaptar-se ou ser esmagado. Os que sobreviveram aprenderam a usar a política, não as armas, a trocar o bacamarte pelo voto de cabresto, a trincheira pelo curral eleitoral. Mas há quem diga que nas noites sem lua, quando o vento sopra do norte trazendo poeira vermelha do Cariri, ainda se ouve o hino do estado de Princesa ecoando pelas ruas desertas. São os fantasmas dos 437 mortos condenados a defender eternamente uma independência que durou apenas 68 dias. São as vozes das crianças que morreram de sede, das mulheres que enlouqueceram de desespero, dos homens que escolheram a morte e a rendição. São os ecos de um tempo em que um coronel podia declarar guerra ao governo, criar um país no meio do nada e fazer senhores de engenho e presidentes de província tremerem de raiva e medo. A última palavra sobre a Guerra de Princesa talvez pertença a Dona Marieta, que sobreviveu ao marido por apenas 3 anos. Em seu leito de morte, em 1954, confessou ao padre que a atendia: "Salvei Princesa da destruição total, mas matei o sonho do meu marido. Não sei o que é pior, viver numa cidade em ruínas ou numa cidade sem sonhos." O padre não soube o que responder. Princesa Isabel havia se recuperado fisicamente da guerra, mas algo intangível se perdera naqueles 68 dias de loucura. A capacidade de acreditar no impossível, de desafiar o inevitável, de preferir a morte gloriosa à vida medíocre. Hoje, quando o sol se põe sobre Princesa Isabel, tingindo o céu do mesmo vermelho sangue que manchou suas ruas em 1930, os mais velhos ainda sentem um aperto no peito.
uma saudade inexplicável de algo que não viveram, mas herdaram. É a saudade de um tempo em que o sertão ainda podia se rebelar, mesmo que inutilmente. Quando um homem podia plantar uma bandeira no chão seco e declarar: "Isto aqui é meu país." E por 68 dias, por absurdo que pareça, era mesmo.